Olá, pessoal, tudo bem? Então, tô aqui hoje para mais uma aula, né? E antes de qualquer outra coisa, gente, vocês podem ver que tá um pouquinho diferente aqui, o slide não, mas visualmente tá um pouquinho diferente, tá? Já peço desculpas para você que tá me assistindo, que talvez aconteça durante a aula, enquanto eu tô falando, eu estar olhando muito para cá, tá? Porque o que que acontece? Hoje, né, que é a última aula que eu tô aqui fazendo para vocês do mês do autismo, a minha câmera do computador resolveu parar, então eu estou fazendo pela câmera do celular. Então já peço desculpas para vocês, né, caso uh, fique diferente ou, né, o modo que eu tô olhando está diferente, mas é porque o computador tá aqui, os slides eles vão aparecer no computador para mim, mas a imagem que eu vou gravar é pelo celular, tá bom? Mas nada mudou, né, gente? A gente vai continuar aqui fazendo a nossa aula, tá? Talvez de um formato um pouquinho diferente, é verdade, mas vamos continuar aqui, certo? Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Se é a primeira vez que você está aqui, né? E se não é a primeira vez, né? Você já sabe como que funciona. Chega junto aí, vamos para mais uma aula. Então, esse mês nós estamos falando sobre autismo, né? Devido ao dia 2 de abril, que é o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né? Então, por isso esse mês nós estamos, né? Falando sobre este tema. E hoje, então, a nossa aula de conclusão sobre o assunto, né? Então, hoje sim é a última aula. Fico até um pouco triste por já ter terminado. Passou tão rápido que eu nem percebi, né? Quando eu percebi, já acabou. Mas o que me alegra é que mês que vem nós vamos estar aqui falando sobre outros temas, né? Então, mês que vem nós vamos estar aqui novamente fazendo esse modelo de aula para vocês, tá? Então eu conto com a participação de vocês, porque a participação de vocês nessas nossas últimas aulas foram incríveis, gente. Então eu já peço para que você deixe o teu like, deixe o teu comentário aqui para mim, certo? Se é a primeira vez que você está chegando, se inscreva no nosso canal, todas as nossas aulas, lives, enfim, todo o nosso conteúdo, ele fica salvo aqui, tá? Então ele fica salvo aqui para vocês assistirem, reassistirem quantas vezes vocês acharem necessário, tá? Então, eu peço para que você se inscreva aí no nosso canal, tá? Eu vou botar o carregador aqui porque pode ser que a bateria, né, vá embora, então para evitar, né, já de dar mais um perrengue, eu já vou botar. Bom, gente, uma coisa que eu quero falar para vocês é de certificados e materiais, tá? Que vocês sempre perguntam, eu vejo que vocês sempre colocam ali uma dúvida que vocês têm nos comentários, tá? E sim, tem certificado, vai ter os materiais, tudo certinho, tá bom? Eu vou dar uma mexidinha aqui na câmera só pra me ajeitar aqui. Quem sabe se eu deixar ela viradinha, não é melhor pra vocês. Olha, gente, calma lá, vamos se ajeitando aqui, mas eu acho que assim vai ficar melhor pra vocês me visualizarem. Ótimo, né? Perfeito. Bom, então assim acho que a gente consegue aqui se entender melhor, né? Bom, então, gente, o que eu tenho a dizer para vocês? Quanto a material certificado, a gente vai ter sim, tá bom? A gente sempre tem. E aí, você pode estar adquirindo os materiais certificados com o pessoal do suporte, tá? Então, o que eu digo aqui para você? Aqui embaixo nos comentários fica fixado o link, tá? Que vai te direcionar para o pessoal do suporte. Então, Jéssica, tenho dúvida sobre o material, tenho dúvida sobre o certificado? Clica aqui que vai cair para o pessoal lá. Tem alguma dúvida sobre as aulas? Também, tá? Todas as dúvidas que vocês tiverem mediante as nossas aulas aqui, a certificado, a material, você pode estar entrando e você pode estar falando com o pessoal do suporte, tá? Uma outra coisinha, às vezes, porventura, né, como é uma demanda muito grande, às vezes a resposta ela vai dar uma demoradinha, mas o pessoal vai te dar aí total atenção, tá bom? Então, qualquer dúvida que tu tiveres referente a isso, só entrar lá em contato com o pessoal, tá, gente? E eu tô com essa mania de olhar aqui pra câmera. Bom, então, hoje, né, sendo nossa última aula aí que nós vamos estar fazendo desse mês, tá? Lembrando desse mês, em maio nós já vamos estar aqui novamente trazendo mais aulas, mais conteúdos, né? Sempre preparando mais materiais para vocês, tá? Então, nós vamos ter aqui mês que vem novamente mais uma série de aulas aí sobre outros assuntos, tá? Então, essa é a importância de você
seguir, ter o nosso contato, enfim, porque é onde a gente consegue te avisar, a gente consegue te informar que estamos lançando mais aulas aí para vocês, tá bom? Eu espero, assim como todas as nossas outras aulas, né, essa sendo a última, que seja muito produtivo para ti, tá? Que eu possa aqui contribuir com a tua formação, né? Se você é novo, se você está iniciando agora na área de educação, né? Essa área tão linda e abrangente para nós. Se você está entrando agora na área de educação, seja, né, muito bem-vindo aí no nosso espaço educacional e eu espero contribuir com vocês. Na nossa aula de hoje, então, já vou adicionar aqui, nós vamos falar sobre avaliação educacional, tá? Então, claro que são coisas que a gente já ouviu, agora que eu botei esse slide, eu consigo me puxar mais para frente aqui, né, que eu tô sem o óculos. Bom, já acredito, né, que a maioria de vocês já ouviu falar sobre uma avaliação educacional, tá? E aí, a pergunta aqui que não quer calar, né? Avaliação educacional. Beleza, mas isso se trata somente de provas, né? Porque quando a gente fala em avaliação, se tratando da área da educação, né? A gente tem muito aí o que conversar e de primeiro momento, né? A gente pensa que quando falamos de avaliação, estamos falando de uma prova, né? Mas na verdade, a avaliação não somente, né, é uma prova. Então, deixei aqui uma pergunta para nós. O que é a avaliação? Né? O que você entende como avaliação? Né? Quando alguém te fala assim, fazer uma avaliação educacional, ou te pergunta o que é uma avaliação educacional? Né? Como você vai responder essa pergunta? O que você vai falar? Avaliação é somente provas, né? Que é aquela prova no final ali do trimestre, né? Que o professor faz para ver como que os alunos estão, se entenderam de fato a matéria. É esse tipo de avaliação? Bom, hoje então nós vamos conversar um pouco sobre tipos de avaliação. O que é, como funciona, como são, como aplicar. E se tratando então de autismo, a gente tem aí bastante coisa para falar, tá? Então, adentrando aqui, porque é isso, né? Hoje a gente tem uma série de coisas para conversar aqui, muitos slides, mas o nosso tempo, às vezes, ele é o nosso inimigo, né? Então, ele vai passando assim, sem dó e piedade, certo? Então, vamos lá. A avaliação de nível educacional é uma ferramenta essencial no contexto escolar, utilizada para estimar a evolução do ensino de aprendizagem dos alunos. A LDB, que é a nossa lei aí de diretrizes e bases, estabelece que ela deve ser feita de forma contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos, priorizando a qualidade do processo de aprendizagem. Então, né, sim, deve ter aí essa avaliação, né? Então, nós vamos ver como fazer. Hoje nós vamos conversar um pouquinho como fazer, como funciona, o objetivo de fato, né, da gente fazer uma avaliação educacional, né? Então, ela é uma ferramenta essencial. A gente tem que entender que ela é precisa, né? Às vezes a gente pensa, mas, né, são adeptos a não fazerem provas, mas é importante, né? É importante a gente fazer uma avaliação com o nosso aluno, porque a gente, através dessa avaliação, é onde a gente vai conseguir, né, ver o nível que essa criança tá, ver onde essa criança precisa de ajuda, né? Ver a parte ali que está em falta, o que dá para melhorar. Então é através dessas avaliações que a gente vai estipulando, né, os estímulos e quanto esse aluno em questão está avançando, tá? Então, isso é importante a gente compreender. A gente precisa que o nosso aluno seja estimulado, a gente precisa trabalhar determinadas questões com esse aluno, mas o quanto esse aluno está sendo estimulado e o que já gerou de resultados, né? Porque foi o que eu falei numa outra aula. Na aula anterior, se eu não me engano, eu mencionei sobre, né? Eu não sou aí a melhor pessoa em física, química vai, porque química é minha área, né? Talvez eu não tenha falado, né? Prazer, então, sou a professora Jéssica Bernaz, eu sempre esqueço as apresentações, tá? Eu sou professora de alfabetização e reforço escolar aqui na Psicom. Só que aqui eu deixo para você uma curiosidade sobre mim, né? Para você aí que já me conhece, que já vem de outras aulas que talvez você não saiba, a prof aqui,
é formada em técnico em química, tá? Então, por isso que eu falo, e química é a minha área, né? Além, claro, do que eu tô fazendo atualmente, mas vamos aí puxar um gancho para química também. Mas eu não sou a melhor pessoa em física, nunca fui. Física nunca foi a minha matéria, assim, de longe preferida da escola, muito pelo contrário, sabe? Nunca, nunca. Mas se eu não me engano, nas aulas de física, a gente ouve muito que uma ação gera uma reação, né? Então, vamos puxar isso aqui para nós da área da educação, né? Tudo que a gente faz com o aluno, né? Tudo que a gente prepara, tudo que a gente espera que esse aluno alcance, que esse aluno avance, tudo que a gente propõe para esse aluno, né, que a gente espera que ele alcance, que ele faça, enfim, que ele seja estimulado aí, a gente espera ter uma reação disso, né? E normalmente, eu acredito, né, que assim como eu, você também, quer ter aí uma resposta positiva, né? Você quer ter aí um retorno positivo do que você está preparando, do que você está estimulando para esse aluno. Caiu, mas eu já voltei. Né? Que você está aí preparando, que você está estimulando, que você está fazendo. Você está passando por um processo que você está estimulando um aluno e você quer que esses estímulos sejam positivos para ele, que aquilo que você está passando para esse aluno seja feito de forma efetiva. Só que para isso precisa de um acompanhamento. E aí que entram as avaliações, né? Porque a gente precisa ver o que a gente ainda precisa fazer com esse aluno, o que esse aluno ainda precisa ser estimulado, onde a gente ainda precisa mexer. Então, tem algumas questões que a gente precisa fazer uma avaliação. Então, é importante fazer uma avaliação inicial, no meio e final, né? Por exemplo, vou trazer um exemplo bem rápido e prático aqui para vocês do meu dia a dia, que eu gosto muito de falar aqui. Como eu sou professora de alfabetização, quando a criança chega aqui com demanda de alfabetização, o que eu preciso saber? Eu preciso saber em que nível da hipótese de escrita que essa criança está. Que é onde entra os pré-silábicos, silábicos, silábicos alfabéticos e os alfabéticos. A gente já falou, né? Já teve uma aula aqui sobre isso. E é onde entram essas questões. Então, eu preciso localizar o meu aluno e saber aonde ele se encontra nesse nível aí. O que eu faço com ele? Eu faço uma provinha diagnóstica. Ou seja, eu faço, então, um método das 4 palavras e uma frase, e aí eu vou saber onde ele está, né? Se ele é um aluno pré-silábico sem valor sonoro, ou se tem valor sonoro, onde ele está, que nível ele está. Porque, por exemplo, né, eu não posso pegar um aluno que está avançado, fazer com ele atividades que ele já vai saber fazer. Mas eu também não posso fazer uma atividade que está além daquela capacidade daquele momento que ele tem. Né? Eu preciso fazer uma atividade para o nível que ele está, mas com o objetivo de fazer ele avançar de nível. Então, isso é importante e é através de uma avaliação que eu descubro o nível que ele está. Então, aí está a questão das importâncias das avaliações. É muito importante, é extremamente importante, porque ela vai nos ajudar a nos localizar, a nos encontrar. Né? Eu falo isso referente à alfabetização, mas isso equivale para tudo que você está fazendo com um aluno. Para todas as propostas que você está fazendo para aquele aluno, é a mesma coisa, funciona da mesma forma, da mesma maneira, certo? Bom, essa ferramenta ajuda os professores a acompanharem o progresso da turma conforme os objetivos propostos, identificando suas dificuldades, potencialidades e a eficiência da metodologia que está sendo aplicada. A partir disso, os educadores terão evidências necessárias para adaptar o plano de ensino e, consequentemente, aumentar o nível de aprendizagem da turma. Então, foi o que eu mencionei para vocês agora, né? A gente propõe e todas as aulas que a gente fez aqui até agora, uma sempre vai complementar a outra, né? Eu não sei se essa, né, dessa sequência de aulas que a gente fez, eu não sei se essa é a primeira que você está assistindo, tá? Pode ser que seja, né? Você caiu aqui agora de paraquedas e tudo mais, então seja muito bem-vindo. Mas a gente já fez aí uma sequência de aulas que eu deixo como dica para você dar uma olhadinha depois, tá? Nas outras aulas. Se essa aqui for a primeira, claro. Ou se você chegou na metade também, não tem problema, porque todas as aulas, como eu disse para vocês,
todas as aulas, elas ficam salvas aqui. Então, não tem problema, não é essa a questão, tá bom? A questão aqui é, puxando então para uma aula, né, que eu falei para você, que provavelmente foi lá pela segunda aula, que é muito importante quando a gente tem uma criança, tá? E agora vamos puxar para o tema aqui que a gente está falando esse mês, que é o TEA. Eu tenho uma criança com TEA, tá? Eu preciso estimular essa criança em determinadas áreas para ela fazer determinadas funções que eu estou propondo para ela, que eu quero que ela faça, certo? Então, a primeira coisa que eu preciso fazer, que eu preciso ter em mente, que eu preciso fazer com essa criança, é traçar uma meta. Eu preciso traçar uma meta. Eu preciso querer atingir um objetivo com essa criança, tá? Então, se for pegar lápis, se for sentar na cadeira, não importa, tá? Eu tenho uma meta que eu preciso fazer com essa criança, tá? E aí eu vou criar estímulos para essa criança evoluir. Conforme essa criança vai evoluindo, eu vou fazendo as minhas anotações. Isso também é uma avaliação. A cada aula você está avaliando aquela criança. Então, você está fazendo ali um crescimento do que ela vem aprendendo. O que ela ainda precisa ser estimulada, o que ainda precisa ser feito e o que não tem mais necessidade de fazer, porque ela já aprendeu. Porque o nível dela de aprendizagem daquilo que você propôs já foi feito. Então, não precisa mais. Você pode agora passar para um outro estímulo, passar para uma outra questão, ver alguma outra área que está faltando ainda para essa criança, certo? Então, por exemplo, a criança, ela já está pronta, né? Ela já consegue sentar na cadeira, já consegue pegar o lápis. Então, isso que precisava ser trabalhado, você já trabalhou. Então, não tem necessidade de você permanecer insistindo naquela questão ali, sendo que já foi feito, já está pronta, a criança já compreendeu. O nível de aprendizagem dela já alcançou aquela meta. Então, agora você vai traçar uma nova meta. Só que entre uma meta e outra é onde entram as avaliações, porque a gente precisa avaliar para saber exatamente onde está, o que dá para mudar, o que dá para alterar, o que precisa ainda ser feito. Então, são várias questões, tá? Então, por isso é importante a gente ter as avaliações. É aí que está a importância delas, tá? E a gente vai falar alguns tipos de avaliação, tá? Então, hoje eu quero que a nossa aula ela seja objetiva, tá? Porque eu quero chegar até os finais dos slides falando todos eles, tá? Mas se isso não acontecer, claro, os slides estão aí disponíveis para você. É só você clicar aí no link que vai cair lá para o pessoal do suporte. Aí você pode falar com eles, pedir para eles, enfim, conversar com eles sobre essa questão de material, certificado, é tudo com o pessoal do suporte. Então você pode estar apertando e vai cair direto lá para eles, tá? Então eu quero falar um pouco sobre tipos de avaliação, tá? Então vamos entrar aqui, tá? Nas avaliações diagnósticas, tá? E as avaliações diagnósticas vai entrar muito disso que eu tenho falado aqui para você, tá? Então, eu vou trazer isso e vou trazer alguns exemplos também, tá? Do porquê é importante, certo? Então, bom, no início do ano, as primeiras avaliações devem ser aplicadas com foco em investigar os conhecimentos prévios dos alunos e suas principais dificuldades. Para alunos com TEA ou com outros diagnósticos que afetam a aprendizagem, essa avaliação também deve buscar compreender suas características específicas, tá? Então, por exemplo, né? Eu tenho um aluno com TEA e eu preciso trabalhar com ele, e eu preciso descobrir determinadas características, eu preciso descobrir determinadas preferências, eu preciso descobrir coisas sobre esse meu aluno. Então, eu vou conversar com a família, né? Que é a minha principal aliada que eu tenho que entender aqui. A família é quem vai me ajudar, né? Então, nesses momentos é onde a gente precisa da rede de apoio, né? E isso é uma avaliação diagnóstica, porque você está pegando características, preferências, você está colhendo informações daquele aluno que você vai trabalhar, daquele aluno que você vai precisar estimular. Então, você está pegando informações sobre ele, certo? E são informações que você vai usar ao seu favor, né? Então, você vai pegar ali alguns pontos, né? Nessa conversa que você vai descobrir algumas
alguns pontos, algumas características, alguns conhecimentos que essa criança já tem. Ela já tem formada. Então, são características, são pontos que você não vai trabalhar, você só está colhendo essas informações para você saber aonde ela ainda precisa de apoio, aonde ela ainda precisa de ajuda, que aí sim é onde você vai trabalhar. Então, você vê que é uma coisa que vem formando, uma coisa vai levando a outra, né? Então, as avaliações diagnósticas nada mais são para que você possa conhecer o aluno, você saber onde ele se encontra, quais são as dificuldades dele, tá? E isso equivale para as crianças com TEA também, como eu coloquei ali para você, tá? É importante fazer essas avaliações com elas também, é necessário. Então, essa é um ponto importante aqui para a gente conversar. Aqui no outro slide também falo mais um pouquinho sobre, tá? Então, os professores podem entrevistar os alunos, conversar com as famílias, com os médicos e observar seus comportamentos em sala, visando conhecê-los melhor. É muito importante saber seus principais desafios, os temas preferidos pela criança e descobrir se existe alguma sensibilidade sensorial, por exemplo. Então, como a gente já vem conversando, tá? A gente vai fazer aí uma avaliação diagnóstica para a gente conhecer primeiramente a criança, saber o que nos espera, né? E eu digo para você o quanto isso é importante, né? Porque aqui, por exemplo, aqui eu faço atendimentos individuais, então eu atendo uma criança por vez, né? Então, por vezes, acaba se tornando mais fácil porque o contato com os pais é mais direto, né? Não é que nem na escola, que tem mais alunos, a turma é maior, são muitos pais, e aí precisa se ajustar, os horários precisam se encaixar. Aqui, por vezes, acaba sendo um pouco mais tranquilo, um pouco mais fácil essa parte, né? Mas isso não muda nada se você trabalhar numa escola. Então, você vai preparar um momento onde você pode conversar com o aluno, né? Se não for uma criança que é autista não verbal, porque se for uma criança autista não verbal, ela não vai falar diretamente com você, né? Você vai precisar criar um vínculo. Então aí entra a família, né? Você pode conversar com médicos ou pessoas da área da saúde que atendam essa criança, como por exemplo, psicólogos, psicopedagogos, fonoaudiólogos, enfim. Você vai fazer um mapeamento, né? Você vai averiguar a área que você vai entrar, tá? Aonde você está trabalhando, aonde você está chegando, né? Naquela criança, como que você vai proceder com essa criança. Então é aí que você vai fazer todo um mapa aí. Vamos usar um mapa mental dessa criança, né? Você vai pegar preferências, características, coisas da personalidade, hiperfocos, se tem alguma sensibilidade sensorial, para você saber que determinadas atividades você não vai conseguir trabalhar. Se tem a palminha da mão muito sensível já com tinta, massinha, talvez não seja uma ótima opção. Então, é nesses momentos que você vai conhecer essa criança, que você vai trabalhar com essa criança e que você vai proceder com ela, né? Então, aqui entramos num ponto bem importante, tá? Então, essa é a importância das avaliações. E aí, aqui eu coloquei como benefícios. Então, alguns benefícios, tá? Que vão proporcionar, quase falei errado, proporcionar, tá? De você conhecer melhor essa criança, então, tá? Alguns benefícios que eu coloquei aqui. Identificação constante das dificuldades apresentadas pelo aluno, tá? Então, aqui é onde você vai pegar as dificuldades que ele tem, onde você vai conseguir trabalhar. Organização de novas metodologias e conteúdos. Então, aqui você vai pegar novos desafios para eles, tá? Então, você primeiro identificou qual é a maior dificuldade, agora você vai preparar o conteúdo para trabalhar essa dificuldade, para estimular essa criança nessa dificuldade que ela tem. Então, aqui entra mais um ponto importante, tá? Intervenções pedagógicas específicas. Então, você vai pegar por atividades específicas para aquele aluno, né? Porque, como eu já falei aqui para vocês, em outros momentos, de outras vezes, cada criança é única, né? Então,
você já sabe, você já consegue compreender que cada criança, por exemplo, cada autista, como a gente fala para vocês, cada autista é um autista, né? Então, cada criança, ela é uma criança, ela é única. Então, quando você for preparar as atividades para essa criança, são atividades específicas para trabalhar com essa criança. Talvez com outra criança não vá dar certo, ou não vai sair da maneira que você espera, né? Então, por isso você precisa conhecer, né? Então, aí você vai trabalhar e vai separar, então, materiais necessários para trabalhar com aquela criança em questão, tá? E dissolução e resolução de dúvidas. Então, aqui você vai conseguindo trabalhar, né? Aqui entra muito também para as outras crianças, que você vai trabalhar onde estão as dificuldades, aonde ainda precisa de apoio, de ajuda, né? Então, aqui começa a entrar essas questões, tá? Então, muito importante, gente. Mais uma vez eu menciono para vocês a importância da gente trabalhar, tá? E ter essas avaliações ao nosso favor, ter essas avaliações ao nosso lado, tá? De extrema importância. Bom, avaliação normativa. Então, agora nós vamos passar para um outro tipo de avaliação, né? Falamos das avaliações diagnósticas, vamos falar então um pouco das avaliações normativas. As avaliações formativas, que são normativas, têm o objetivo de avaliar o processo de ensino-aprendizagem. As letras estão pequenas e eu estou sem óculos. As avaliações normativas têm o objetivo de avaliar o processo de ensino-aprendizagem, acompanhando a evolução dos alunos e a eficiência da metodologia aplicada. É uma forma de verificar se o conteúdo foi aprendido e coletar as evidências necessárias para adaptar o plano de ensino, tá? Então, você vai traçar uma metodologia com aquela criança, você vai traçar, então, o objetivo que você está querendo alcançar com essa criança, né? Então, você vai traçar metas aqui. E aí, você vai ver se a metodologia que você está utilizando está sendo eficaz, né? Se está surtindo efeito, por vezes, se não tiver, é onde você vai mudar a metodologia. Você vai adaptar ela conforme os objetivos. Talvez você prepare uma atividade, tá? Para um determinado objetivo, para alcançar um determinado estímulo que você está proporcionando, que você está querendo fazer, que você está querendo mudar. Você propõe uma atividade e talvez aquela atividade ela seja eficaz, mas não 100%. Então, ficou algumas pendências. Aí, você vai adaptar essa metodologia para que ela consiga sanar possíveis questões que ficaram pendentes, que ficaram penduradas, né? Então, é nas avaliações normativas, tá? Tem benefícios também. Então, vamos ver quais são os benefícios. Motivação por parte dos alunos. Então, é onde os alunos percebem as evoluções que eles estão tendo, né? O que a gente ainda precisa mudar, o que ainda tem dependência, mas o que ele já conseguiu atingir, né? Então, essa avaliação é aquela avaliação que a gente pode definir como você e o aluno, que você vai mostrar para ele onde é as maiores dificuldades, o que vocês já conseguiram trabalhar, o que vocês já conseguiram construir juntos, né? Como está essa evolução, esse crescimento dele, né? Então aqui você vai motivar ele, você vai dizer, olha, tem coisas que a gente ainda precisa mudar, tem coisas que a gente ainda precisa trabalhar, mas olha tudo que você já atingiu, olha tudo que você já alcançou, né? Então, olha todos os seus objetivos aqui. Você já conseguiu alcançar muito, você já conseguiu fazer muita coisa. E isso é muito importante, né? Então a prof está muito orgulhosa, você já conseguiu evoluir e avançar bastante, tá? Então aqui entram essas questões, tá? Que eu falei para vocês. Outra coisa, melhor definição dos objetivos de aprendizagem. Então aqui a gente consegue traçar novas metas, novos objetivos, adaptar o que for necessário, tá? Então aqui a gente consegue ter uma visão mais ampla do que a gente vem trabalhando com a criança, tá? Jéssica, beleza, mas daí eu vou ter que escolher um tipo de avaliação? Não. Você pode dar início com aquela primeira avaliação diagnóstica que eu falei,
Depois você pode traçar esse novo tipo de avaliação, tá? Que é onde você vai ter uma visão mais ampla de tudo que você está projetando para aquela criança. Então, tudo que você está trabalhando com aquela criança, todos os objetivos que você está traçando, é aqui que você vai conseguir ter uma melhor visão, é aqui que você vai conseguir entender melhor e tudo mais, tá? Então, é aqui que você vai conseguir traçar novas metas se necessário, novos objetivos se necessário, tá? Então, você pode dar início com aquela lá, onde você vai conhecer o seu aluno, tá? Qual a procedência, como você pode fazer, o que você pode atingir, quais os objetivos que você quer alcançar aqui. Então, é aqui que você vai começar a trabalhar com o seu aluno desta forma, tá? É aqui que você vai conseguir, então, ter uma melhor visão de tudo que você está trabalhando com ele, tudo que você está projetando com esse aluno, certo? Bom, mais um tipo de avaliação aqui para nós, tá? Avaliação somativa. Ao fim de cada semestre, ano letivo e unidade de ensino, as avaliações de ensino-aprendizagem devem ser repetidas. Elas servem para avaliar o nível de desenvolvimento alcançado versus os objetivos visados, tá? Puxando então um gancho para minha área aqui da alfabetização, por exemplo, né? A criança chegou, tá? Fiz uma provinha diagnóstica com ela, né? Vi em que nível ela tá da alfabetização, certo? E aqui eu já consigo saber aonde eu vou trabalhar, o que eu posso fazer aqui, o que ela sabe, até onde a aprendizagem dela abrange, alcança, o que eu posso fazer para mudar isso, né? O que eu posso fazer de atividade para fazer com que isso evolua. Então, beleza. Tracei uma meta, né? Fiz ali a avaliação normativa, venho acompanhando o proceder dessa criança, conforme ela vem avaliando, conforme ela vem crescendo, que ela vem avançando. Por fim, né? No caso que eu faço, por exemplo, a cada 15 dias, né? A gente refaz a provinha para ver o que avançou e o que ainda está pendente, tá? O que a gente já conseguiu ter por objetivo e o que a gente ainda não conseguiu ter como objetivo, tá? O que a gente já conseguiu adquirir de conhecimento que a gente não conseguiu. Então, se eu faço um ditado hoje, né, nesse momento, daqui a 2 semanas eu vou refazer, tá? Talvez eu não siga a mesma ordem das palavras que eu usei a primeira vez. Talvez eu mude a ordem das palavras, mas procuro fazer com as mesmas ou palavras parecidas. E aí eu consigo ver o que a criança já adquiriu de conhecimento, de aprendizagem, o que a gente ainda precisa mudar, né? Normalmente é onde a gente consegue ver que a criança já consegue escrever algumas palavras, porém coisas que ainda estão pendentes são os dígrafos, né? O LH, o NH e o CH. Mas isso é questão da alfabetização. Nós estamos falando aqui sobre TEA, né? Sobre o autismo. É diferente? Sim, talvez é uma avaliação mais adaptada, tá? Mas não muda o fato de ser necessário por ser uma criança autista. Essa criança ela também está passando por um processo de evolução. Essa criança também está passando por um processo de crescimento, né? Então, assim como uma criança dita normal, ela vai aprender, a criança autista também vai aprender. Então, ela também precisa ser traçado metas e objetivos para que ela possa avançar e para que ela possa crescer. Ela possa ser estimulada ao ponto de que ela vai adquirir novos conhecimentos e conforme ela vai adquirindo esses novos conhecimentos, novas metas vão sendo traçadas, novos objetivos vão sendo traçados e novas metas e novos objetivos ela vai alcançando e ela vai avançando. Então não muda o fato, né? Eu falar sobre alfabetização e falar sobre autismo, até porque de certo modo, muitas vezes vão andar juntas, né? Por quê? Porque eu tenho crianças em fase de alfabetização que têm o transtorno do espectro autista também. Então, eu também faço da mesma forma, né? Claro, adaptado, um pouco mais simples, menos palavras, né? Talvez um pouco mais visual também. Então, a forma que eu vou fazer é diferente, mas o objetivo é o mesmo. É saber aonde essa criança avançou, o que essa criança tem evoluído, como ela tem aprendido, né? Quais são os métodos que ela aprende. A gente vai ver que tem crianças que elas vão aprender melhor
ouvindo, tem crianças que vão aprender melhor vendo, né? Então, tem crianças que vão aprender melhor fazendo. Então, independente, é onde a gente começa a observar o que a criança tem aprendido e como ela tem aprendido, qual o método que ela usa para pegar determinados conhecimentos, para adquirir determinadas informações, né? Onde está o processamento dela, como ela tem guardado essas informações. Então, é importante a gente fazer, né? Esses são os nossos objetivos e esses são os benefícios da avaliação. Então, se a gente parar para pensar, é muito importante, porque ela vai nos auxiliar. Como disse lá no primeiro slide, é uma ferramenta que vai nos auxiliar. Então, é uma ferramenta que vai nos ajudar a entender e a compreender o aluno, o que ele ainda precisa, quais são as metas que ainda a gente precisa fazer, alcançar, os objetivos, o que a gente ainda precisa mudar, né? Então, é aqui que a gente começa a ver o quanto esse aluno tem evoluído, mas o que a gente ainda precisa trabalhar com ele, o que a gente ainda precisa mudar, né? Então, o nosso traçar de metas e objetivos é através das avaliações, não tem outro meio, né? Então, elas de fato são muito importantes para nós. A autoavaliação. Então, vamos para mais uma, né? Já falamos de 3, vamos falar de mais uma. Interessante ferramenta para que o aluno se coloque como protagonista no processo de aprendizagem. É uma forma interessante de promover a autocrítica, a responsabilidade e a reflexão sobre o seu desempenho escolar, né? Então, é uma outra forma de fazer a avaliação, né? Você vai avaliar aquele aluno, mas você vai deixar ele como protagonista. Então, você vai dizer, olha, você vai se avaliar, tá? Nesse momento, você vai ver o quanto você evoluiu, o quanto você cresceu, o que você acha que a gente ainda pode fazer para melhorar, né? Então, por exemplo, mais uma vez puxando o gancho aqui, porque não tem como, né? São as minhas vivências, né? E eu sempre falo que eu gosto muito de ouvir as experiências de vocês também. E eu queria que vocês pudessem, assim, tipo, falar frente a frente. Mas já que não dá para falar frente a frente, você deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Então, as experiências, as vivências de vocês, o proceder, né? Então, você vai colocar o aluno como protagonista, como responsável por isso, né? Então, você vai, olha, a gente vai fazer agora uma avaliação, a prof vai fazer uma avaliação contigo, e a prof quer que tu observe ali o que tu já... Por isso que eu gosto muito de guardar os ditados, né? Por quê? Porque eu pego o último ditado que a gente fez e peço para que ele possa comparar com o ditado atual. E aí ele consegue ver, olha, você ainda tem dificuldades aqui e aqui. Olha, a gente precisa ainda trabalhar isso e isso. A prof precisa do teu esforço, a prof precisa que tu se comprometa, que quando a prof passa o tema, você consiga fazer em casa, você possa fazer, você possa trazer. Porque esse tema que a prof passa para você é um estímulo que a prof está passando para ti, para que tu consiga avançar, para que tu consiga evoluir em casa, para que tu consiga evoluir aqui também, porque a prof sozinha não vai conseguir fazer, né? Então, aqui é onde eu gosto de dizer para os meus alunos que eu preciso do apoio total deles aqui. Então, aqui eu vou precisar da ajuda deles. O que eles podem fazer para melhorar? Então, você vai deixar ele como responsável pela própria evolução dele. O que você ainda pode fazer, né? Como que a gente ainda pode? O que você acha que está faltando? O que você acha que a gente pode mudar? Você acha que tem alguma coisa que a gente possa usar que vai te ajudar melhor a aprender, a adquirir conhecimento, a gravar o que a prof te fala, né? Então aqui é vocês dois juntos que vão construir ali um melhor proceder, um melhor caminho para avançar, para evoluir, né? Para sair de baixo e para cima. Então é de vocês, um para o outro, né? Então ele vai fazer uma autoavaliação dele, como se nós estivéssemos fazendo uma autoavaliação nossa, né? Ah, que nem, por exemplo, né? Pegar um espelho, colocar um espelho aqui e eu falar para mim mesma, Jéssica, o que você pode mudar? O que você pode fazer para melhorar? Você não está conseguindo se concentrar? Como a gente pode fazer? O que você acha que te ajuda a concentrar? Tem alguma coisa que você faz que te ajuda na concentração? Que te ajuda a se concentrar? Que você consegue focar mais naquilo que você está fazendo? Tem algum objeto, alguma coisa,
né? Como eu falei para vocês em uma outra aula, o que me ajuda muito a me concentrar é usar fones de ouvido, né? Então, eu boto uma musiquinha e consigo fazer tudo que eu tenho para fazer. Mas claro que isso é uma coisa que você vai conversar com o seu aluno e chegar num denominador comum, né? Mas ele vai ser responsável por dizer aquilo que ele vê que pode ser uma fonte de ajuda para ele, entendeu? Então, é uma caminhada que vocês vão estar construindo juntos. Como avaliar os alunos por meio de evidências? Então, agora a gente vai falar um pouquinho sobre uma outra forma de avaliar. Então, tudo que eu estou trazendo aqui para vocês são formas de avaliar. Então, aqui, agora a gente vai ver como avaliar por evidências, tá? Então, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso, certo, pessoal? Mas antes de dar seguimento, eu vou falar algumas coisas que eu já sempre falo, né? Sempre falo lá no comecinho, então. Porque eu quero chegar lá nas próximas avaliações. Então, essa parte ela é de fato bem breve aqui. Mas eu quero falar para vocês sobre um assunto que eu sempre falo, que é a questão dos materiais e dos certificados, né? Eu volto novamente a dizer que qualquer dúvida que vocês tiverem referentes a isso, a material, a certificado, as aulas, você pode apertar nesse linkzinho que está aqui embaixo. Eu falo, retomo a falar, porque eu vejo que nos comentários que vocês deixam, né? Vocês têm muitas dúvidas sobre. Então, material, certificado, é tudo no link. Você aperta aqui no link, vai ser direcionado direto para o pessoal do suporte. E eles vão estar te auxiliando aí com os materiais, com os certificados, né? Então, vai ser direcionado para lá, eles vão estar conseguindo aí tirar e sanar essas pequenas dúvidas, né? Você que não é inscrito no canal, né? A primeira vez que eu tô aqui, eu realmente espero, né, que essa aula que eu preparei para vocês como última aula dessa sequência de aulas seja muito produtiva para você. Mas se é a primeira vez que você tá aqui, se inscreva no canal, né? Deixe teu comentário, deixe teu like nessa aula, né? Não custa nada, gente. E a gente sempre pede para que vocês deixem um like, que vocês deixem comentários. Por quê? Porque é um meio que nós temos de entender que vocês estão gostando das aulas, que vocês estão achando legal, que está sendo produtivo para vocês. Então é através disso que a gente consegue ver até onde nós estamos conseguindo ser produtivos para vocês. Então, é através dos likes, dos comentários. Então, a gente sempre pede para vocês deixarem, porque aí a gente sabe que o pessoal realmente está curtindo. Vamos preparar mais conteúdos, né? Que esse é o nosso objetivo aqui. Preparar mais conteúdos para que possa ajudar vocês. Eu estou olhando sempre para a câmera do computador, sendo que ela nem está ligada. Eu deveria estar olhando para cá. Mas, enfim, né? Eu peço para que então você deixe aí o teu like, deixe o teu comentário, né? Para a gente entender que vocês estão gostando. Contem para mim as experiências de vocês aqui embaixo. Eu vou gostar de ler, vou responder vocês. Então, deixem aqui que eu vou estar interagindo com vocês, tá bom? Então, vamos lá, sem mais me deter. Eu acho que de informações era isso. Segue a gente no Instagram da Psiconcursos, tá? A gente eu sempre boto alguns vídeos lá para vocês, fazendo algumas gracinhas, dando dicas de atividades, falando sobre assunto importante, né? A gente faz sorteios lá também, então tem de tudo lá no nosso Instagram e por lá também a gente avisa das aulas, tá? Então, às vezes eu vou lá e coloco um storyzinho lembrando você que se você não assistiu a aula já tá lá disponível no canal, né? Então, é só você apertar lá, deixa o linkzinho tudo pronto para que você caia aqui na aula, tá bom? Então, deixa o teu like, gente, e segue a gente lá. Bom, vamos falar então aqui, né? Para muitos pesquisadores na área da educação, as tradicionais provas têm sido consideradas instrumentos de avaliação defasados, principalmente quando se trata de alunos neurodiversos, né? Então, para muitos pesquisadores da área, é como se essas avaliações como provas, né? Provas tradicionais, aquela prova mais escrita, ela não tivesse um meio efetivo, então, de avaliar o aluno. Então, por vezes, ela acaba não sendo tão efetiva quanto fazer algum tipo daquelas outras avaliações que eu falei para vocês, né? As diagnósticas, normativas, né? Para ver as evoluções do aluno de fato, não somente com prova escrita, né? Então, a prova seria a prova tradicional. Então, para muitos pesquisadores aí da área que têm conversado, que têm avaliado, que têm entrado em consenso,
não é uma forma efetiva, então, de avaliar. Então, para muitos, não é uma forma boa para isso, né? E aí eu peguei uma delas aqui, que é a Jussara Hoffman, educadora especialista em avaliação de aprendizagens e autora de vários best-sellers em educação, enxerga as tradicionais provas como um procedimento classificatório, não sendo suficiente para mensurar o conhecimento e o quanto o aluno aprendeu. De acordo com Hoffman, a prática classificatória pareceu, por longo tempo, dar conta facilmente dessa questão. Então, para ela, né, essa questão de provas tradicionais não é um meio efetivo, tá, de definir o conhecimento de um determinado aluno, né? Então, o aluno poderia sim ir muito mal na prova, vamos dizer assim, né? A prova tradicional, ele ir mal, responder as questões, mas isso não significa que ele não saberia o conteúdo, né? Talvez ali na hora de fazer a prova, né, por N questões, o ambiente, as pessoas, né, a atenção, dispersar a atenção, ou o próprio nervosismo fazer com que ele errasse as questões, mas ele sabe o conteúdo, né? Então aí a gente vê que, de fato, se a gente pensar por esse lado, não é uma forma efetiva, né? Porque isso não significa que o aluno não sabe, que o aluno não compreendeu, não adquiriu o conhecimento necessário, né? Isso prova que, por vezes, o aluno pode ter errado sim, por ter ficado muito tenso, ou de ser muitos conteúdos, ou se dispersar com algumas coisas. Então, desta forma, que se compreende que muitas vezes as provas tradicionais, que é aquela de escrever, aquela nossa de escola que nós conhecemos, elas não são um meio efetivo, né? Na hora ali, vários meios podem ter atrapalhado aquele aluno, então por isso não pode ser considerado de forma efetiva. Formas inclusivas de avaliação educacional. Então agora nós vamos entrar um pouco, né, sobre formas inclusivas, né? Que vamos trazer o gancho então para o assunto que nós estamos propondo para vocês, que nós colocamos para vocês neste mês, certo? As pessoas aprendem de formas diferentes. Para alguns, ler um texto é a melhor maneira de coletar informações sobre algo, enquanto para outras pessoas, ferramentas visuais como desenhos, filmes e quadrinhos serão muito mais eficientes. Então, como eu falei para vocês, né? Eu tenho um aluno aqui em questão, com o TEA, e ele aprende muito mais ouvindo do que propriamente escrevendo. Então, por exemplo, né? A prof passa ali vários conteúdos, diversos conteúdos no quadro e por vezes ele não copia, por vezes o caderno dele está vazio, né? Não tem aquele conteúdo ali que a prof vem passando para ele, né? Então, por vezes falta, né? Ou está incompleto, ou não tem de fato, né? Mas se a prof perguntar, ele vai saber responder, né? Então, para vocês verem que as crianças aprendem de formas diferentes. Cada criança tem a forma certa para ela de aprender. Então, algumas vão aprender ouvindo, vendo, né? E crianças TEA, eles são muito mais visuais. Então, é uma coisa que também a gente já conversou, eu já comentei aqui com vocês, né? Que as crianças que têm o transtorno do espectro autistas, elas são muito mais visuais. Então, elas são muito mais visuais. Então, elas aprendem muito mais, às vezes, vendo, do que propriamente no caderno. Claro, a gente sabe a importância de ter o conteúdo no caderno, mas não é dessa forma que ela vai aprender. Ela vai aprender vendo, ela vai aprender ouvindo, né? Então, ela tem as suas peculiaridades de aprender, ela tem as suas diferenças na hora de aprender, né? Então, isso que a gente vai compreender aqui. O mesmo se aplica para a forma de expressar o que foi aprendido. Alguns alunos terão um excelente desempenho nas tradicionais provas de avaliação, enquanto outros conseguirão se articular melhor durante uma apresentação de trabalho. Então, aqui a gente vê que esse aluno ele pode ser avaliado de diferentes formas. Então, aqui entra o que a gente acabou de dizer, que ali muitos pesquisadores falam que as provas tradicionais não são efetivas, porque se aquele aluno, o mesmo aluno que fez a prova tradicional, foi mal, não teve um excelente desempenho, ele pode se sair muito melhor na hora de apresentar um trabalho, né? Enquanto a gente sabe que muitos alunos não são tão eficazes na apresentação do trabalho, mas conseguem expressar
que adquiriu determinado conhecimento de uma outra forma, né? Então, a Prof. Jéssica, por exemplo. A Prof. Jéssica era uma aluna extremamente tímida, né? Então, para apresentar trabalho, não ia, eu não conseguia, ficava muito nervosa, ficava muito tensa. E aí eu lembro que os professores diziam que a gente não podia ler, então a gente fazia uma colinha, mas mesmo assim, na hora não dava para usar e eu ficava muito tensa, porque eu era muito nervosa, eu era muito tímida, né? Por mais que não pareça hoje aqui falando com vocês, mas foi um processo longo, gente, que a gente teve que trabalhar. Então, para mim, não funcionava a apresentação de trabalho. Eu não conseguia fazer, eu não conseguia me concentrar, eu não conseguia ir bem. Mas nas provas tradicionais de escrita eu ia melhor e era o mesmo conteúdo. Então você vê que diversas formas de avaliar são eficazes, porque você vai conseguir ter uma compreensão maior do conhecimento que aquele aluno está demonstrando para você. Então aí você vê a maior tem uma é muito mais eficaz a gente buscar diversas formas de avaliar do que a gente se prender em apenas uma forma, né? Bom, pensando em avaliações focadas, seguem algumas sugestões. Então, para a gente se encaminhar para o encerramento da aula, eu quero deixar algumas sugestões aqui para vocês, então, de formas de avaliar. Então, a primeira que eu deixei aqui, atividades de aperfeiçoamento, tá? Exercícios visando aperfeiçoar e avaliar os conhecimentos do aluno, mas sem atribuir uma nota ao final. É importante as questões sejam adaptadas para os alunos com TEA, ou seja, contextos e perguntas objetivas, evitando o uso de metáforas. Então, como eu disse para vocês, né? As crianças com autismo, elas não têm uma imaginação muito além. Então, quando a gente faz muito rodeio, perguntas com muito rodeio, ou com metáforas, né? Ou com alguma pegadinha ali, um pega-ratão, o que é pega-ratão pra gente aqui do Rio Grande do Sul é tipo uma questão que parece ser uma coisa e na verdade é outra, né? Eu falo muitas gírias do Rio Grande do Sul e às vezes eu esqueço que talvez, né, você vai ficar tipo, nossa, o que a Jéssica tá falando? Mas é isso, tá, gente? Então, quando tem muito disso, eles não conseguem se concentrar para responder e por vezes eles vão errar, né? Porque eles não vão conseguir se concentrar naquela forma ali para ser mais eficaz, né? Então, descarta o uso de metáforas. A avaliação processual, especialmente para as crianças autistas, é muito importante que os professores avaliem os alunos por meio de observação e registros de sua evolução, além de medir o nível de aprendizado em relação aos temas ensinados. Os professores também podem avaliar seu comportamento, o desenvolvimento da atenção, suas habilidades sociais, motoras, entre outras. Então, aqui entra aquela questão que eu disse para vocês de toda aula fazer uma anotação, né? A cada aula fazer uma anotação sobre como aquele aluno se comportou, o que aquele aluno fez, como que ele reagiu, como que ele agiu a determinada tarefa, né? Como ele estava naquele dia, se ele estava mais centrado ou se ele estava mais disperso, né? Então, se você fizer uma anotação de todas as aulas, quando chegar no final, você vai ver que você vai ter mais conteúdo para apresentar para a família, se for o caso, para você, como base de estudo. Então, em todas as aulas, você fazer pequenas anotações, você está avaliando aquele aluno por observação, certo? Avaliação em grupo, seja por meio de brincadeiras, jogos, seminários ou dinâmicas em grupo. Esse tipo de avaliação possibilita que a criança ou adolescente expresse seus conhecimentos enquanto se diverte e trabalhando suas habilidades sociais. Então, aqui você vai conseguir avaliar aquele aluno socialmente, como ele age com outras crianças, né? Como ele se concentra com outras crianças. Será que tem uma concentração efetiva? Será que é positivo ele trabalhar com outras crianças? Então, aqui você vai estar trabalhando essa parte social. Atividades manuais, artísticas, por propor aos alunos que eles expressem seus conhecimentos sobre algum tema por meio de atividades manuais e artísticas. Então, aqui a gente pode fazer atividade de coordenação motora, né? Atividade que ele vai expressar também um pouco da sua imaginação, né? O quanto ele vai trabalhar com cores, formas e afins. Então, aqui você pode fazer atividades manuais. Entrevista com um profissional de apoio mediador. Durante o período letivo, alguns alunos neurodiversos precisam ser acompanhados por um professor de apoio, né, um monitor, enfim.
tá? Que vai estar do lado. Então, esse monitor que vai acompanhar esse aluno também pode ser uma ferramenta de avaliação, porque ele também vai observar, então ele também vai ter uma outra visão daquele aluno, não somente a sua como, quanto professor, né, de uma turma muito grande, mas vai ter o seu olhar e mais o olhar deste outro monitor, desse outro ajudante. Por último, a entrevista com a família e com os médicos, né? Então, aquela rede de apoio que eu falei para vocês desde sempre. Bom, para encerrar então a nossa aula de hoje, uma frase para você. O educador se eterniza em cada ser que educa. Então, cada aluno que passar por você, cada aluno que você for educar, que você for ensinar, que possa ficar um pouquinho de você nesse aluno e um pouquinho desse aluno em você, porque nós somos formados por pessoas, né? Então que possa ser aí de uma forma positiva, o aluno ter muito de você, você ter muito dele, que vocês possam aprender, crescer juntos, tá? E eu acho que essa aqui é a frase que encerra então as nossas aulas falando sobre autismo esse mês de abril, né? Que eu possa, né, ter um pouquinho de vocês, das experiências de vocês aqui comigo, e que vocês possam ter um pouquinho dos conteúdos que eu preparei e separei para vocês e que vocês possam usar no dia a dia de vocês e que possa ser extremamente efetivo, gente. Eu quero muito agradecer a participação de vocês, que eu possa contar com ela mais vezes aqui, que eu possa ter sido efetiva para vocês, que vocês possam ter aprendido comigo e eu ter contribuído com vocês. Muito obrigado pela participação de vocês esse mês e espero vocês nas próximas aulas que a gente vai ter. Beijo grande no coração. Obrigada pela participação de vocês e até a nossa próxima aula.